Olá, meu nome é Lígia Marchesoni e hoje eu vou estar explicando um pouco a respeito da nova medicina germânica, também conhecido por leis biológicas. Primeiramente, ela foi desenvolvida por um médico alemão chamado Dr. Hammer, onde através da sua pesquisa de investigar o histórico de vida dos seus pacientes e através de tomografias computadorizadas, ele foi fazendo mapeamento na região cerebral dos conflitos vividos por cada pessoa. Ele era um médico oncologista, então ele começou a fazer essa investigação. O que tinha em comum entre esses pacientes? Então ele foi colhendo essas histórias de vida, quais são os conflitos, os tipos de conflitos vividos, quais eram as regiões mapeadas nas tomografias, que nós chamamos de foco de Hammer. E ali ele foi mapeando os conflitos biológicos. E por que 5 leis biológicas? Porque através das camadas germinativas, ou seja, das camadas do nosso embrião, ele foi dando essas correlações. Então, ectoderma, endoderma, mesoderma novo, por assim vai. Então, a partir disso, nós temos um grande aliado em nossas mãos com a medicina germânica, como identificar através dos seus sintomas quais são as doenças que aquela pessoa tem, qual é o conflito vivido. E para que serve a medicina germânica? Para um diagnóstico e também para que a pessoa possa entender o que está levando ela a esse desequilíbrio que nós chamamos de doença. Um diabetes, uma gripe, né? Uma gripe, sim. Os vírus também e as bactérias, esses micro-organismos, eles também fazem parte do nosso organismo, do nosso corpo. Portanto, quando há um desequilíbrio dessas floras, ou seja, da flora intestinal, ou de bactérias e de vírus, e a gente também entra na doença. Então, a partir do nosso entender sobre o que acontece conosco, é que nós podemos fazer o quê? Modificar, ou seja, o nosso olhar, ou como que eu vou conseguir sair deste conflito para que o meu corpo entre novamente em equilíbrio e a gente sane a doença. Mas sempre a doença vai ser sanada? Não, nem sempre. Por que nem sempre? Imagine uma pessoa, vou dar um exemplo, do nosso mesoderma novo, que corresponde aos nossos músculos e ossos. Imagine uma pessoa já, uma terceira idade, que passou uma vida toda com uma autodesvalorização. Então vamos supor que aquela pessoa, que é bem comum de ter, tem um processo degenerativo no seu joelho. Com o passar dos anos, com todos aqueles conflitos, ela não conseguiu alterar esse meio dela viver. E a estrutura articular e óssea foi sofrendo. Então chega numa determinada idade, um determinado grau, onde houve essas alterações que não é mais possível voltar para trás todo esse processo que aquela pessoa voltou. Porém, a gente consegue muitas vezes barrar essa evolução com outros tratamentos. Então, a medicina germânica ela é um aliado maravilhoso para que nós possamos ter o entendimento que as doenças elas não são um mal para nós, e sim elas estão indicando o que nós precisamos corrigir, o que nós precisamos mudar no nosso meio interno para que o externo também se altere. E como é que eu faço essa correlação da medicina germânica, por exemplo, com a constelação familiar? Então, como a gente vem de um campo informacional onde é passado para frente muitas questões de comportamento, de crenças, então as doenças e alguns sintomas também são passados para frente. Um exemplo, meu avô tinha diabetes, minha mãe teve diabetes, eu vou ter diabetes. Nem sempre isso vai acontecer, porém, muitas vezes nós andamos em lealdade a esses nossos antepassados e por pertencimento, querer garantir esse nosso pertencimento,
Nós vamos lá repetir aquele mesmo contexto de vida e a partir desse mesmo contexto de vida eu desenvolvo aquele mesmo problema ou algumas vezes acabo tendo aquele problema associado com outros. Então, a partir de fazer esse diagnóstico da doença, do sintoma que aquela pessoa está apresentando, nós conseguimos ver se a pessoa está vivendo isso e lá no transgeracional o que aconteceu, se outras pessoas também viveram, para a gente corrigir lá atrás, para facilitar a correção dessa pessoa aqui hoje. Então tudo acaba andando muito junto. E eu quero saber aqui de vocês quais são as suas dúvidas, se vocês têm alguma coisa em específico que gostariam de saber, algum tipo de doença, algum tipo de sintoma, para que eu possa estar aqui, respondendo vocês e auxiliá-los da melhor maneira possível.